E aí, rapaziada, tudo bem? Então hoje nós vamos continuar aí nossos exercícios de gases, né? Então nós temos aí neste canal a parte 1 destes exercícios e hoje nós vamos terminar aí nossa parte 2, ok? Então, na aula passada nós comentamos sobre esse exercício aqui, né? Nós comentamos sobre o primeiro exercício, certo? Que falava lá do frasco de spray que foi encontrado em um local abandonado e eles queriam saber aí qual seria o gás que estava dentro daquele recipiente. Então, através de alguns cálculos, nós determinamos aí que o gás seria o Freon 12, ok? Aí nós começamos a resolver o exercício de número 2, né, que é esse que está aqui à frente, que ele usava aí uma reunião de leis, né, entre lá os cientistas Boyle, Mariot, Charles, né, Gay-Lussac, que nós chegamos aí à questão que relacionava a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. Aí na ocasião da aula passada nós descobrimos quem? Nós descobrimos aqui o nosso volume 2, que deu um valor aqui de 0,01 litros, né? Convertemos para ml e chegamos a um valor de 11 ml, ok? Então hoje nós vamos terminar aí, ó, nesse exercício número 2 ainda, mas nós vamos calcular aqui, ó, qual é a pressão, né, ó, que a amostra exerceria se fosse transferida para um frasco de 12 ml, ok? Após atingido o equilíbrio térmico a temperatura de 20 graus, ok? Então agora nós teremos aí algumas mudanças aí para realizar este exercício, ok? Então, ó, na questão B, beleza? Ó, nessa questão B, nós podemos aí fazer uma análise, certo? Daquela mesma equaçãozinha que nós usamos na aula passada, né? Que seria lá ó, o P1 vezes o V1, certo? Isso aqui sobre T1, né? Então, ó, pressão 1 vezes o volume 1 sobre T1, né? Deixa eu colocar tudo maiúsculo aqui, ó. Então, ó, P1, né, ó, vezes V1, certo? Dividido por T1, isso aqui é igual a P2 vezes V2, beleza? Dividido aqui por quem? Dividido aqui por T2, beleza? Olha lá então, pessoal. Quem que é minha pressão 1? Minha pressão 1 é 0,480, ok? 0,480. Quem que é meu volume 1? Meu volume 1, ele vai ser em litros 0,02, ok? E este valor aqui, pessoal, ó, este valor aqui, eu vou dividir, né? Mas vou dividir ele por quanto? Vou dividir pela temperatura 1. Mas quem que é a temperatura 1? 258, ok? Então eu tenho aqui 258. Joia? Então, ó, este valor aqui, ele é igual a quem? Ele vai ser igual, certo? Ó, vai ser igual a P2, né? Ó, P2 vezes quem? Vezes o volume 2. Que, ó, se o volume 2 é de 12 ml, né? Ó, 12 ml aqui. Quer dizer, então, que esse volume 2 vai ser de 0,012 litros, certo? Então, ó, isso aqui, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou dividir este valor aqui por quem? Por 20 graus mais 273, porque eu vou passar isso aqui para Kelvin. Então, eu vou ter aqui 293, certo? Agora, eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou multiplicar, ó, quem por quem? Vou multiplicar o 0,480 vezes 0,02, ok? Vezes 293. Aí eu vou chegar num valor de 2,8128, ok? Igual a quem? Igual a 258 vezes P2 vezes 0,012, ok? Que vai me dar um valor aí de 3,096, o que? P2. Então, quer dizer que P2, né, ó, é igual a 2,8128, ok? Dividido por quem? Dividido por 3,096, beleza? Então, ó, 2,8128 dividido por 3,096 vai me dar um valor aí, ó, de pressão de
908, então ó, 0.90857 mais um monte de número. Então eu posso arredondar isso aí para 0.91, certo? Ó, então a pressão 2, certo? Ó, então essa pressão, né, ó, pressão 2 equivale a quanto? 0.91 atms, beleza? Então aqui temos o resultado do nosso exercício de letra B. Joia? Vamos passar adiante então? Então vamos lá então, ó. Próximo exercício, pessoal, ó, deixar aqui, ó, deixar só o exercício número 3 aqui, ó. Então o exercício número 3, ele diz o seguinte: um recipiente rígido de volume de 5.1 litros, ok? É dotado de uma válvula de segurança cuja abertura ocorre quando a pressão atinge a 40 atm. Se o recipiente contém 5 mols de um gás perfeito, qual é a temperatura em seu interior, certo? Então vejam só, esse exercício aí também é bem tranquilo de nós realizarmos o mesmo, né? Nós sabemos o que, ó? Nós sabemos que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura, ok? Então vamos lá então, ó. Bem, mas quem que é pressão, quem que é volume, quem que é constante, quem que é temperatura aqui, ó. A nossa pressão aí, pessoal, ela vale quanto? A nossa pressão aí, ela diz que vale 40 atm, beleza? O que mais que nós temos aí, ó? Nós temos aí, ó, um V de volume que equivale aí a 5.1 litros, certo? Ó. E o que nós temos aí ainda? Nós temos N igual a 5 mols, certo? Então o número de mols é 5, certo? E a pergunta aí é qual é a temperatura, né? Qual vai ser a temperatura aí que nós vamos encontrar aí nessa situação, ok? Veja só, pessoal, se a constante está em atm, quer dizer que, ou melhor, se a pressão está em atm, quer dizer que nosso R terá valor de quanto? 0.082, certo? atm ponto litro barra mol ponto Kelvin, ok? Então a nossa pressão está aqui em atm, beleza? Então vamos lá então, vamos resolver esse exercício aí, é bem tranquilo, certo? Então, ó, se a pressão é 40, então eu tenho aqui, ó, 40, deixa eu trocar a cor aqui, ó, para não misturar, certo? Então, ó, eu tenho a pressão igual a 40 atm, beleza? Aí eu tenho o volume, quanto que é o volume? 5,1 litros, ok? Então, ó, de um lado eu já tenho completo, pressão e volume, certo? Aí eu tenho o N que vale quanto? Este N vale 5 mols, beleza? E eu tenho a constante que vale 0.082, beleza? Vezes a temperatura, que é o que eu não tenho, então vezes aqui o T, beleza? Então, ó, 40 vezes 5.1 vai me dar um valor aqui de 204, certo? E eu vou ter 5.0 ou 5 vezes 0.082, que vai dar o valor de 0.41 vezes T. Ou seja, eu vou ter uma temperatura aqui de quanto? De 204, certo? Dividido aqui por 0.41, certo? Então, ó, este 204 dividido por 0.41 vai me dar um valor de temperatura igual a quanto? Igual a 497. 497 o quê? Vamos lá, pessoal, ó, ATM, ó, aqui está em ATM, certo? Ó, onde eu selecionei aqui está em ATM. Se aqui está em ATM e aqui está em ATM, eu corto esses dois ATM, certo? Então, ó, eu corto esse ATM com este ATM da constante, beleza? Se aqui está em litros e aqui na constante também está em litros, eu corto litros com litros. Se aqui, ó, está em mol, certo? E aqui está em mol da constante, eu corto mol com mol. Aí vai sobrar quem? Vai sobrar exatamente a nossa temperatura em quê? Nossa temperatura aqui em Kelvin. Então a temperatura nessa situação será de 497 Kelvin, beleza? Então vamos lá, próximo exercício. Próximo exercício também eu vou deixar só ele, certo? Vou passar isso aqui para baixo, né? E vamos resolver aqui esse exercício de número 4. Então o exercício número 4 ele diz o seguinte: o volume ocupado por 2 mols de moléculas de um gás ideal, então esse N é igual a 2 mols, certo? Ó, vou trocar de cor aqui para nós destacarmos aqui os dados do exercício, né? N igual a 2 mols, beleza? A pressão de quanto?
2,0, beleza? Vezes 10 elevado a quanto? Elevado a quinta, certo? O que? Newton metros cúbicos. Mas acontece o seguinte, pessoal. 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro cúbico. Me desculpem, não é metro cúbico, metro quadrado. Bem, se 1 Pascal equivale a 1 Newton por metro quadrado, quer dizer que se eu tivesse 10 Pascal, eu teria 10 Newton por metro quadrado. Então, se eu tenho 2 Newton por metro quadrado, ou seja, se eu tenho uma pressão de 2 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, quer dizer que eu tenho uma pressão em Pascal, certo? Ó, essa pressão aqui é em Pascal. Qual é a pressão em Pascal? 2 vezes 10 elevado à quinta, beleza? Vamos lá então, pessoal. E tem uma temperatura aí, ó, tem uma temperatura de 27 graus. Agora acontece o seguinte, pessoal, ó, 27 graus não é a temperatura que eu vou utilizar aqui. Eu vou ter que passar isso aqui para Kelvin, certo? Ó, como que eu passo para Kelvin mesmo? Eu sei que C dividido por 5 é igual a K menos 273 sobre quem? Sobre 5, certo? Então, ó, se eu tenho sobre 5 e sobre 5, quer dizer então que eu tenho 27 no lugar do C. Vou cortar aqueles dois 5. Cortei os dois 5. É igual a K menos 273. Então, quer dizer que 20... Opa, coloquei 25 aqui, pessoal. Mas é 27, ok? Então, ó, quer dizer que 27... Aí eu vou ter aqui, ó, não tem menos 273. Então, agora eu vou ter mais 273 é igual a K. Então, qual vai ser a minha temperatura em Kelvin? Minha temperatura em Kelvin será de 300, ou seja, 300 Kelvin, beleza? Vamos lá, pessoal, ó. A pressão diz aí que é 2 vezes 10 elevado à quinta, certo? Ó. Então, se é 2 vezes 10 elevado à quinta, eu tenho bastante zero aí, não tem? Então, ó, na verdade, eu tenho o quê? Ó? Se eu tenho 2,0 vezes 10, ó, elevado à quinta, beleza? Ó, quer dizer que esse 10 elevado à quinta aqui, ó, ele para sair daqui, ó, ele tem que vir para a minha esquerda. Se esse 10 elevado à quinta tem que vir para a minha esquerda, quer dizer que a minha vírgula do 2 tem que vir para a minha direita, certo? Ó? Então vamos tirar isso aqui daqui, ó. Então eu tenho a pressão de 2 vezes 10 elevado à quinta, certo? Bem, mas vamos tirar esse 10 elevado à quinta para ficar mais fácil aí de compreender, ok? Ó? Então, ó, eu tenho 2,0, que é 10 elevado à quinta. Mas se eu tiver 20, aí eu tenho 10 elevado à quarta. Se eu tiver 200, eu tenho 10 elevado à terceira, certo? Então, ó, se eu tiver 2000, né, eu tenho 10 elevado a 2, certo? Se eu tiver aqui, ó, mais um zero, quer dizer que eu tenho 10 elevado a 1. Agora, se eu tiver, ó, mais um zero, certo? Aí eu tenho 10 elevado a nada, ou seja, a minha notação termina quando eu chego numa forma de, ó, 20 ou 200 mil. Mas 200 mil o quê? 200 mil de pressão, ou seja, 200 mil Pascal, beleza? Então, ó, tirei do 10 elevado à quinta, beleza? Vamos lá então, pessoal, ó. Mas eu posso deixar no 10 elevado à quinta também, mas eu vou tirar para sempre ir lembrando, porque vira e mexe você pega um exercício que tem que ficar fazendo essas conversões, então é bom se familiarizar aí com este conceito, certo? Então, ó, a pressão tá aqui, ó, 200 mil, certo? Ó, pressão é 200 mil. Bom, mas quem que é o volume? O volume é temos o volume aqui, ó, nós não temos o volume, né? Ó, o exercício aqui, ele diz que o volume ocupado por um mol em metros cúbicos, nós não temos o volume, então aqui nós temos uma incógnita que é o V, certo? Então, ó, nós temos quem? Nós temos o N, né? Nós temos o N? Temos. O nosso N é 2 mols, certo? Nós temos aí, vamos ver o que nós temos aí, ó. Nós temos a constante? Nós temos a constante que é 8,31. Como que é a constante em Pascal mesmo? Vou colocar aqui em cima, ó. A constante em Pascal, né, ó, o R em Pascal, ele é igual a 8,31 Pascal, certo? Metro cúbico, beleza? Dividido por quem? Dividido por mol ponto Kelvin. Então essa aqui é a nossa pressão em Pascal, ou seja, 8,31.
E qual é a nossa temperatura? Nossa temperatura é de 300 Kelvin, ok? Então vamos lá, pessoal. Ó. Quando eu multiplico, então, ó, vou baixar isso aqui de novo, ó, 200 mil, certo? 200 mil V é igual a quem? 2 vezes 8,31 vezes 300, que vai dar este valor aqui, ó, vai dar este valor aqui, beleza? Então quer dizer que eu vou ter este valor aqui, ó, vou ter este valor aqui dividido por quem? Dividido pelo 2 elevado à quinta, ou seja, 200 mil, certo? Então, quando eu divido este valor, eu vou chegar a um volume. Vou chegar aqui a um volume de quanto? A um volume de 0,0243, ou seja, 49,3, certo? 0,0249, 49,3, beleza? 24,93. Então, nós temos aqui agora o nosso volume. E esse volume aqui, pessoal, ó, este volume aqui, ó, nós não podemos esquecer de uma coisa. A constante aqui, ó, tá em metro cúbico. Então quer dizer que este volume aqui será em metros cúbicos, ok? Vou colocar aqui o cúbico, ok, tá aqui, ó, metro cúbico, beleza? Não pode esquecer também, pessoal, que se precisasse converter, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Mas vamos lá, isso aqui parece que pede em metros cúbicos, porque é uma questão de alternativa, né? Ou seja, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E, joia? Então, ó, mas qual o exercício? Qual é o resultado que nós chegamos no exercício? 0,02. Se nós não temos aqui 0,02, mas nós podemos então tirar essa vírgula daqui, certo? Ó, se eu andar para cá, né, ó, eu vou passar quantas casas? Eu vou andar, ó, uma no 0 e uma aqui no 2. Então eu posso chegar a um resultado, certo? Colocando ele em notação de 2,493, certo? Ó, 2,493. Então eu andei 0, eu andei 2, então eu vou ter aqui vezes 10 elevado a quanto? Elevado aqui, ó, a menos 2. A menos 2 o quê? Metros cúbicos, beleza? Então, ó, eu preciso ter agora uma alternativa ali em cima que dê este valor aqui de quanto? Que dê esse meu valor aqui de 2,493, 10 elevado a menos 2. Bem, letra A não é, letra B não é. A letra C, pessoal, ó, a letra C é 2,5. Bem, mas 2,5 quer dizer o seguinte, ó, não é 2,5, 10 a menos 2? É bem próximo de 2,493, 10 a menos 2. Então, ó, esse resultado aqui, ó, é o nosso resultado correto, ou seja, a minha letra C. Joia? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar aí para o nosso quinto exercício aí sobre os gases, ok? Então, ó, vamos passar para o nosso quinto exercício sobre os gases. E esse exercício número 5 aqui, ele é o último desta sessão de aulas, ok? Esse exercício também é bem interessante, ó, porque ele diz o seguinte: em 18 graus e 765 milímetros de mercúrio. Então, ó, 18 graus, deixa eu marcar aqui embaixo, ó, vou trocar aqui de cor, vou pegar aqui o vermelho. Esse 18 graus, pessoal, ele refere-se ao quê? Ele refere-se a uma temperatura em graus. Só que é o seguinte, pessoal, eu não quero uma temperatura em graus. Na verdade, não é que eu não quero, é que a minha constante não é em graus, a minha constante é em Kelvin. Então, ó, eu já sei que C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Eu já venho direto aqui e já somo com 273, beleza? E quando eu somo esse 18 com 273, certinho? Eu vou chegar a uma temperatura de 291 Kelvin, certo? Então agora eu já tenho a minha temperatura. E diz aqui também, pessoal, que a minha pressão, ela é de 765 milímetros de mercúrio, beleza? Joia, vamos lá. E diz aqui, pessoal, que a 18 graus e 765 milímetros de mercúrio, 1,29 litro de um gás ideal, né? Então eu tenho aqui, ó, um volume, certo? Ó, um volume de 1,29 litros, né? Ó, o volume de um gás ideal tem massa de quanto? Tem massa de 2,71. Então isso aqui é minha massa em gramas, né? Não é 2,71 gramas, então minha massa em gramas está aqui. A pergunta é, qual é, né? Ó, a pergunta é aqui, ó, vou trocar a cor da minha pergunta. A pergunta é, qual é a massa molar deste gás, né? Ó, qual é a massa molar deste gás?
Mas como que eu calculo esse resultado aí? Como que eu calculo esse exercício? E esse exercício aqui ainda me dá alternativa e ele me dá uma constante, né? Ó, ele está me dando aqui uma constante de quanto? Uma constante de 0,082 atm litro Kelvin mol. Certo? Ó, pessoal, existem duas formas de você resolver esse exercício aqui e as duas formas estão corretas. A primeira forma é você lembrar da constante, né? Ó, é você lembrar da constante R em milímetros de mercúrio. Você lembra quanto é? É de 62,36, certo? Milímetros de mercúrio, ponto litro, dividido por quanto? Dividido por mol, ponto Kelvin. Essa é minha constante em quem? É minha constante em milímetros de mercúrio, certo? Bem, se você lembrar dessa constante aqui, ó, de cabeça, né, não ter nenhum dado, por exemplo, que diga isso aqui para você, você pode partir aqui e fazer tudo em milímetros de mercúrio mesmo. Agora, se você não lembrar, você converte para ATM, porque o exercício te deu a constante em ATM, certo? Nós vamos fazer das duas formas, né? Vamos fazer das duas formas e vamos ver aqui qual você escolhe depois aí como mais fácil, ok? Ó, vamos fazer em milímetros de mercúrio primeiro? Vamos supor que você... Vamos supor não, você lembra. Por que você lembra? Você lembra que a pressão pode ser dada em Pascal, em milímetros de mercúrio, em torr, em ATM e pode ser dada também em bar. Aí você tem que lembrar, ó, um ATM é igual a 101.325 Pascal, que é igual a 62,36 milímetros de mercúrio, que é igual a 62,36 torr, certo? Então, se você lembrar isso daí e você lembra, você já pode partir aqui, ó, e fazer tudo aqui em milímetros de mercúrio, certo? Então, ó, qual que é a pressão que nós temos aqui, ó? Vamos usar aqui a pressão é de 765 milímetros de mercúrio. Qual que é o volume, pessoal? O volume aqui diz que é de 1,29 litros, certo? Qual é o número de mol? O número de mol eu não tenho, certo? Então eu vou descobrir ele aqui, ó. Trocar ele de cor, porque isso aqui é o que nós vamos achar, certo? Ó, eu não tenho aqui este N, mas eu tenho aqui os outros valores aí do meu exercício. Eu tenho a minha constante, que é de quanto? Vou usar os 62,36 milímetros de mercúrio, certo? Vezes quem? Vezes a temperatura, né? Ó, quanto que é a temperatura aqui? Deixa eu ver quanto que é a temperatura. 291 Kelvin. Então aqui 291 Kelvin, ok? Então olha só, pessoal. Quando você multiplica 765, né? Ó, 765 vezes 1,29, né? Ó, quando você multiplica 765 vezes 1,29, você chega a um valor de 986,85, que é igual a quem? Que é igual ao meu N, né? Ó, lembra que esse N aqui eu não tenho, né? Vou trocar ele de cor mais uma vez. Eu não tenho aqui esse N, joia? Então esse N vezes quem? Este N vezes 62,36 vezes 291. Então eu vou chegar a um valor aqui, ó, 181,46, quanto? 76, certinho? Então como que eu vou ter aqui o término desse exercício? Eu vou ter que N, certo? Ó, eu ter esse mesmo N aqui, ó, em vermelho, ó, este N, beleza? Que é o N o quê? Esse N é o número de mol, certo? Esse N, então, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 986,85 dividido por quem? Dividido aqui por, ó, colocar aqui, dividido, né, ó, dividido aqui por quem? Dividido aqui por esse meu valor de 181, certo? 46,76, certo? Então, ó, quando eu dividir esses dois valores aqui, eu vou ter um N igual a quanto? Eu vou ter aqui um N igual a 0,05, certo? 43, 0,0543. Então, este valor aqui é mol, certo? Por que mol? Porque eu cortei milímetros de mercúrio, ó, cortei esse milímetro de mercúrio, cortei esse litro, cortei esse Kelvin, sobrou quem? Sobrou isso aqui como sendo mol. Então o número de mol é 0,0545. Agora a pergunta é o seguinte, pessoal, a pergunta é assim, ó. Ele não quer saber o número de mol, ele quer saber a massa molar, né? Mas qual seria a massa molar? Bem, eu sei, e vocês sabem também, né, ó, que N, né, ó, o número de mol, nada mais é do que a massa em gramas, né, ó, não pode confundir isso daqui. Dividido por quem? Dividido pela massa
molecular, que nesse caso aqui vai ser a minha massa molar, certo? Então, ó, N é igual a M dividido por M. Bem, se N é igual a M dividido por M, quer dizer que 0,0545, certinho? Ele vai ser igual a minha massa em gramas, né? Qual que é o valor da minha massa em gramas? Tá aqui embaixo, ó. Minha massa em gramas é, ó, vou selecionar aqui, ó, 2,71. Então, esse 2,71 vem aqui. Dividido por quem? Isso aqui é dividido por a minha massa molar, né? Minha massa molecular ou a minha massa molar, certinho? Então, eu vou ter aqui que resultado? Eu vou ter um resultado aqui, certinho, que vai ser o quê? Vai ser o meu 2,71 dividido por quem? Dividido aqui por 0,0545, certo? E quando eu divido este valor, eu vou chegar a uma massa molecular ou uma massa molar, certo? De 49,90. Ou seja, qual é o valor da minha massa molar? 49,90 gramas mol, certo? Então, ó, o resultado é esse daqui, ó. Nós estamos procurando a massa molar. Então, se nós estamos procurando a massa molar, é 49,90. Mas vocês lembram no começo, pessoal, que eu falei daquelas constantes? Bem, mas se você quisesse fazer em ATM, bem, você poderia fazer em ATM. Só que aí você teria que converter 765, certo? Ó, 765 milímetros de mercúrio. Você teria que converter isso aqui para ATM. Então, ó, 765 milímetros de mercúrio para um ATM. Mas a questão aí é o seguinte, pessoal, ó, eu sei que 760 milímetros de mercúrio, né, ó, dado aqui da experiência de Torricelli, certo? 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm. Então quer dizer que 765 milímetros de mercúrio equivalem a quem? Equivale a um X, certo? Então eu vou ter o que na verdade? Eu vou ter um 765 dividido por quem? Dividido por 760. Então quer dizer que a minha pressão em atm vai ser igual a 1,0065, certo? 1,0065 atm. Mas para esse valor ser verdadeiro, eu tenho que colocar ele no meu exercício aqui do PV-NRT, ó. Tenho que colocar no meu PV igual NRT e eu tenho que chegar no mesmo valor, ok? Então vamos lá então, pessoal, ó. Então quer dizer o seguinte, ó, 1,0065, eu arredondei, beleza? Vezes o meu volume, que o meu volume aqui é de quanto? O meu volume é de 1,29. Tem que ser igual a N, ó. O N aqui é o que eu estou procurando. Vou trocar de cor ele mais uma vez, certo? Ó, quando nós chegarmos no mesmo valor de N, nós não vamos nem terminar o exercício, porque vai ser a mesma coisa, certo? Vezes quem? Vezes, trocar aqui de cor de novo, ó. Vezes a minha constante. Qual que é a minha constante em ATM? 0,082 ATM. Qual que é a minha temperatura? Minha temperatura vai ser igual ao exercício, certo? Ó, 291. Então não muda, não adianta, mudando a pressão, continua sendo aqui a mesma coisa, certo? Então olha só, pessoal, ó. Quando eu multiplico esse 1,0065 vezes 1,29, dá 1,298, certo? Ó, esse 1,298, certo? Ele vai ser igual a 0,082 vezes 291, que vai dar aqui, ó, 23.862 N. E ó, esse N aqui é quem? Esse N é o número de mol. Ou seja, eu tenho que achar o meu N aqui. E qual é o valor de meu N? Quer dizer que o meu N, certo? Ele vai valer aqui 1,298 dividido por 23,862, que vai dar um valor de 0,0543 mol, certo? 0,0543 mol. Agora a questão é o seguinte, ó, será que a gente lembra ainda qual foi o valor que nós encontramos ali anteriormente? Então vamos achar nosso N lá em cima. Qual que era o valor de nosso N lá em cima? Ó, nosso N aqui em cima, ó, ele está aqui, ó. Nosso N aqui em cima, ele está aqui, né? Ó, ele está aqui, né? Ó, não é o mesmo valor? Não, mas aqui dá 0,545 e aqui dá quanto? Dá 0,543. Pessoal,
Esse 545 e 543, eles estão bem próximos. Ah, mas por que eles estão próximos? Porque a gente foi arredondando. E quando nós vamos arredondando, a possibilidade aí de existir uma diferencinha no final, ela pode acontecer, e é o que aconteceu aqui. No entanto, pessoal, os dois resultados eles vão dar a mesma coisa, né? Nós vamos fazer aqui de novo, porque os dois resultados vão chegar aí, ó, na mesma massa molar de quanto? Na mesma massa molar de 49,90. Então, ó, existem duas formas de você resolver esse exercício. Você escolhe aí qual é a forma mais fácil, ok? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses 5 exercícios, beleza? E eu espero que vocês também resolvam outros exercícios que aparecerem, né? Ó, é sempre bom procurar aí outros exercícios na rede, ok? No livro também é bem interessante procurar esses exercícios sobre os gases, certo? É um assunto aí que é bem complexo, mas quando você começa a resolver eles, você vê que é um conteúdo bem legal e é um conteúdo aí bem interessante dentro da química, ok? Então aguardo vocês aí nesse mesmo canal e até a próxima, pessoal. Espero que tenham entendido e aguardo vocês. Vamos lá, estudem!